Olá galera do YouTube, mais um vídeo aqui no canal, né? Nesse vídeo estarei começando uma série, né, referente a um tema que eu gosto bastante, que é objeto de estudo aí de muito tempo atrás, de vários estudiosos, desde os primeiros filósofos, né, até hoje é objeto de estudo, que é a vida. Tanto que esse assunto é um assunto interessante porque até hoje, depois de muito tempo de estudo, não se tem nem mesmo uma resposta para a pergunta simples, como o que é a vida. Então eu trouxe aqui algumas perguntas, né, alguns tópicos que eu pretendo começar abordando aqui nessa série. Então a primeira delas é: o que é a vida? Né? Essa é a primeira pergunta, o que é a vida? Não tem muita resposta. Nesse vídeo eu tentarei falar um pouco sobre esse tópico aqui, mas outros tópicos que eu pretendo falar nessa série. Como surgiu a vida? Né? É outra pergunta, assim como a primeira. Essa daqui é mais complicada ainda. Tem muitas hipóteses, né, sobre como que surgiu a vida, tanto aqui na Terra, né, que a gente não sabe se só existe vida aqui na Terra, mas até hoje trata-se basicamente do surgimento da vida na Terra. Aí perguntas um pouco mais filosóficas, né? Por que existe vida no universo? Qual o sentido da vida? Essa é uma pergunta bem mais, né, qual o sentido da nossa existência? Por que nós existimos? Eu pretendo entrar também, né, em discussões um pouco mais filosóficas. E outras questões como, por exemplo, existe vida após a morte? Existe alma? Todas essas questões que estão interligadas aí à vida, eu pretendo tratar nesta série, certo? Então, para começar, né, esse tópico que eu falei aqui, o que é a vida? Vamos tentar então definir o que é vida. Se você for pensar de uma forma bem simples, né, se eu perguntar para qualquer pessoa o que é a vida, ela vai tentar responder: um ser vivo é um ser que come, né, se alimenta, se reproduz, cresce, né? De forma geral é isso que uma pessoa simples vai responder. No âmbito, né, da biologia e da ciência, né, apesar de não ter uma definição ainda totalmente aceita, né, existe um conjunto de características que se observa nos seres vivos, mas que geram uma certa dificuldade, porque certos seres vivos não têm essas características e outros seres que não são vivos possuem características de seres vivos também. No meu caso, eu considero isso como, na verdade, um erro bem básico, referente a tentar ligar a vida basicamente a questões totalmente física e química. Você tenta definir vida com objetos físicos e químicos, obviamente vai dar compatibilidade, né? Vai parecer ou vai gerar definições que se assemelham muito com os outros objetos físicos, certo? Então eu tenho aqui algumas características desses seres, dos seres vivos, né, que a gente observa nos seres vivos. Aqui outras questões mais voltadas à biologia, tá? Já que está se tratando de vida, vamos referenciar um pouco a ciência que é destinada ao estudo da vida, certo? Primeiro, composição química. Qual é uma das características dos seres vivos que conhecemos, né, que se conhece até hoje? É composto por dois tipos de compostos químicos, que são os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos, né? Então, essa é a primeira característica aí que a gente tenta dar para os seres vivos. A questão é: nem todo composto orgânico, por exemplo, que parece que está se falando de vida, é pertencente a um ser que é considerado vivo. Vários experimentos, né, conseguem criar esses compostos orgânicos advindos simplesmente de matéria inanimada. Outra coisa é o metabolismo. Metabolismo, né, de forma geral, é você obter uma matéria do ambiente, pegar essa matéria ou energia, transformar em energia que é útil e, com isso, né,
gerar funções, transformar isso para funções vitais, certo? Então, por exemplo, nós, seres humanos, nós pegamos o alimento, consumimos, transformamos esse alimento por meio do metabolismo, né, por meio de processos químicos, e transformam esse alimento em energia, que depois vai ser transformada em energia cinética, ou para nos andar, e também nos alimentarmos novamente, fazendo o sistema se manter vivo. Só que, por exemplo, considerar simplesmente o metabolismo como uma característica uma característica descritiva dos seres vivos pode gerar problema. Por exemplo, um carro ele tem um metabolismo, porque ele se alimenta, vamos supor, se alimenta de quê? De combustível, né? Gasolina, gás. Internamente tem processos físicos e químicos, né, que pegam aquela energia e transformam em energia, transformam em outros tipos de energia, no caso energia cinética também, que faz, por exemplo, o carro andar e executar suas funções. E também excreta dejetos, né, a fumaça, o óleo queimado e assim por diante, assim como nós, tendo aí o metabolismo também. Então, só o metabolismo não pode descrever o que é um ser vivo, ou seja, não pode descrever o que é a vida. Aí tem uma coisa interessante aqui que eu já acho que é mais elaborado, né? Que fala da questão de código genético. Para mim, aí já começa a definir melhor o que se trata de alguns seres vivos, no caso, seres vivos mais complexos, né? Porque o código genético é algo que a gente não encontra nos outros seres, entre aspas. Porque o que seria o código genético, né? É o conjunto de... uma configuração pré-programada que define como o ser vai crescer e os comportamentos a partir do momento que ele tiver desenvolvido, certo? Basicamente isso é o código genético. É claro que vai ser responsável também pela hereditariedade, né? Passar essas características para os próximos seres da linhagem, mas temos coisas parecidas com o código genético. Por exemplo, no caso dos computadores, dos programas de inteligência artificial, ou dos programas que nem são de inteligência artificial, de alguns componentes eletrônicos, que tem um código pré-programado que define como ele vai agir. Um programa, por exemplo, um programa de inteligência artificial, você tem um código pré-programado que define como ele vai se reproduzir, como ele vai reagir a mudanças e como ele vai evoluir, como esse código de inteligência artificial pode evoluir, se assemelhando muito à questão genética. Apesar, nós sabemos que essa inteligência artificial, esses mecanismos são baseados aqui, mas esse programa, né, possui essa característica e mesmo assim não consideramos como um ser vivo. Então não pode ser exatamente algo que vai ser, não é uma definição que define exatamente o que é um ser vivo. Crescimento, né? Todo ser, de forma geral, uma das características dos seres vivos é o crescimento. Crescimento de duas formas, né? Você pode, imagine um celular, ele pode aumentar de tamanho, a sua célula, ele pode absorver mais matéria, mais energia, né? Transformar em compostos orgânicos e crescer, certo? Outra forma é por meio da duplicação. Ele vai aumentar o número de células que compõem o ser, no caso do ser multicelular, né? Mais de uma célula. Outra característica importante dos seres vivos, essa daqui já é bem interessante, que é aqui como irritabilidade. De forma geral, eu não gosto dessa palavra. Prefiro reação aos estímulos do ambiente. Então, uma das características dos seres vivos é reagir aos estímulos do meio ambiente. Não só reação física, né, mas reação, por exemplo, emocional, de susto, de reação de correr e tudo mais. Sempre tem uma reação aos estímulos do ambiente. Não reações de alto nível, não apenas reações de alto nível, como eu falei, mas qualquer tipo de reação. Por exemplo, se um determinado ser se alimenta de um determinado tipo de composto químico, né? Quando ele se aproxima daquele composto químico, ele tende a sentir características que dizem que aquele composto químico pertence ao tipo de alimento dele, certo? Esse tipo de reações.
Movimento, essa é uma outra característica que define os seres vivos. Os seres vivos que são conhecidos até hoje, todos são dotados de movimento. Não movimento de deslocamento, tá? O movimento em si. Por exemplo, vamos supor uma bactéria que fica parada, que não se movimenta. Que não muda de lugar. Mas ela tem movimento interno, ela tem todo... O metabolismo dela é formado de movimento, né? Então, são seres que têm movimento. Mutação é outra característica que se atribui aos seres vivos, né? O que seria mutação, né? A mutação aí relacionada ao código genético. Com o tempo, como o código genético é formado de compostos físicos, né? Átomos, então esses átomos podem se desestruturar e gerando uma certa... Essa desestruturação muda a informação que está escrita no código genético, então gerando uma mutação. E por último, uma característica bem interessante que é a reprodução. Essa é uma das características que mais consideramos como definidora da vida, né? E como até a gente não conhece muitos seres que têm uma vida tão longa, alguns seres têm vida muito longa, mas vida ativa, a maioria dos seres não tem uma vida tão longa. Então, para permanecer a espécie é necessário a reprodução. Então, a maioria dos seres vivos que conhecemos, né, os seres vivos que conhecemos, eles reproduzem. Então, essa é uma das características importantes. É uma das principais que a gente não consegue observar nos outros seres. Só que aí, só essa reprodução também, se você for analisar, não é algo apenas dos seres vivos. Vou usar como exemplo, vou usar dois exemplos. Primeiro, imagine uma impressora 3D. Sabe que a impressora 3D, né, bem programada, bem estruturada, ela é capaz de imprimir outra impressora 3D e fazer o download, né, o upload, transferir o seu código para essa nova impressora que pode imprimir outras impressoras. Isso, né, se um ser capaz de gerar outro ser, a gente chama de reprodução. E ele vai estar transferindo o seu código, vamos isso aqui então, nesse caso da impressora 3D. Vai estar transmitindo o seu código, certo? Vamos considerar aqui uma suposição no caso do código genético. Ela pode imprimir muito bem uma impressora, por duas partes de impressora, depois juntar, fazer uma impressora maior, então uma certa evolução. O código pode ser dotado de inteligência artificial, então quando, por exemplo, for gerado um novo ser, esse ser pode ganhar novas características que façam essa impressora ser melhor do que a anterior. E, por exemplo, com o tempo, com esse conjunto de impressoras, poderia ter um mundo dominado por impressoras. Que outros seres de outro local que não conhecem máquinas, imagine agora essa situação. Então, imagine seres que nunca viram máquinas, que não entendem computadores, que não sabem que essas impressoras foram inicialmente programadas por seres humanos, né, por outros seres vivos. Eles não vão saber distinguir essa impressora de seres vivos. Elas vão achar que são seres vivos, esses outros seres que observarem a impressora, por terem quase todas as características aqui. Outro exemplo são vírus, né, vírus de computadores, que a gente pode simplesmente incorporar nessas impressoras, né, porque a diferença de um vírus para uma impressora desse tipo que eu falei, né, a impressora 3D, é que o vírus não tem corpo físico. Ele é apenas uma representação lógica de impulsos elétricos que acontecem dentro do computador, mas organizado de tal forma que tem uma função pré-programada. Isso é o vírus, né? E ele pode se reproduzir. Essa é uma característica interessante. Transfere o seu código genético, o seu código, né, o que representa ele. Os vírus que tem hoje não conseguem ainda evoluir, porque a maioria são sim, mas imagina, você pode simplesmente adicionar um código que é capaz de evoluir dentro de um vírus e ele vai, além de se reproduzir, transferir o seu código e além disso transferir um código com modificações, com benfeitorias. Então, só a reprodução também não é uma característica que define a vida. Tem outras definições. Mas não deixaria, obviamente, de trazer as definições mais filosóficas. Eu gosto bastante de filosofia e eu acho que a filosofia é essencial para chegarmos a obter certas respostas. Muitas respostas são dadas pela filosofia.
Eu trouxe uma anotação aqui, não me critiquem, eu sou péssimo em decorar certas coisas, tá? Eu tenho muita dificuldade de decorar. Eu consigo entender as coisas, mas decorar as palavras em sequência, isso eu não consigo. Decorar a data, eu odeio. Desculpem. Então vamos lá. Começando por um filósofo que eu particularmente gosto bastante. Gosto bastante das ideias dele, que é Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, muitos, né, falam que é a metafísica, por ele tratar muito os assuntos de forma muito metafísica, ele não trata as coisas de forma física, de forma química, ele é voltado totalmente para a metafísica, mas ele traz uma coisa que, para mim, não deveria ser estudado só como metafísica, desconsiderado como algo físico, né? Para mim, deveria ser estudado também pela ciência, não somente pela filosofia. Ele trata o mundo, né, como vontade e representação. O que mais se destaca, no caso do Arthur Schopenhauer, para mim, é essa palavra vontade. Depois eu vou falar por quê. Né? Então, de forma geral, Schopenhauer considera, né, que a vida, né, os fenômenos de vida, nada mais é do que a representação de uma vontade. Só que ele não, é claro, aí chega a questão metafísica, ele não chega a definir essa vontade como de forma física, né? Aí o pessoal desconsidera muito qualquer teoria que fique no âmbito metafísico. Agora, se tratando de Pitágoras, né? Pitágoras, Aristóteles, eu tenho uma coisa bem interessante, que é uma característica que para mim está presente na vida, não de forma, como que eu posso dizer, não de forma religiosa. Muitas pessoas consideram muito que qualquer coisa que referencia a alma, algum princípio, se você fala princípio da vida, se você fala alma, se você fala princípio anima, qualquer coisa, as pessoas já desconsideram por parecer que a pessoa está se referindo à alma, aquela do cristianismo, aquela alma que as pessoas da religião falam, né? Algo como algo miraculoso, algo como tem o corpo que é totalmente não vivo e você pega essa alma, algo como o espírito, coloca dentro do corpo e nesse momento o corpo se torna vivo. Não é esse tipo de alma que eu estou falando. Estou falando alma ou não alma, né? É a palavra que alguns filósofos utilizaram. Eu chamo de outra forma. Eu prefiro chamar como Schopenhauer, como vontade. Principalmente para desprender dessa questão de você sempre ligar com algo que seja religioso, com algo mítico. Não estou falando de algo mítico, eu estou falando de um princípio que está dentro das características do próprio universo, certo? Que permite que a vida, né, que surja esse fenômeno que chamamos de vida. Então, Pitágoras, só que é claro, Pitágoras ele falou bastante, ele falou de uma forma bem mais mítica, né, em alguns casos, tanto de metempsicose, de a alma ali ter uma certos pecados a serem pagos, por isso você ser reencarnado. Eu não estou considerando isso, não. Eu estou considerando apenas essa visão que muitas pessoas tiveram de que a vida não é só estruturação puramente química, átomos um grudado no outro e isso gera a vida. Exatamente, entende o que eu estou querendo dizer? Nesse sentido, de ter um princípio. Muitos dos estudiosos, muitos dos pensadores chegaram a essa conclusão, de que a vida não é só organização puramente física. Por isso que eu listei aqui Pitágoras e Aristóteles. Tem também definições de vida mais materialista, né, como eu acabei de falar. A questão, por exemplo, Demócrito e René Descartes, né, que consideram que a vida nada mais é que nós, seres vivos, conscientes e, como sabemos, até autoconsciente, somos apenas átomos organizados de tal forma que permite esse tipo de fenômeno.
Então, por exemplo, eu estou aqui, sei que eu estou aqui, estou pensando sobre estar aqui, estou discutindo sobre a minha existência, mas mesmo assim sou apenas um aglomerado de átomos. Isso que acreditam os materialistas. E o materialismo hoje é bem, como eu vou dizer, parece ser muito aceito pelas pessoas, principalmente porque a física hoje é bem famosa, né? Que é a ciência que não desconsidera esses outros fenômenos, apenas não estuda, porque na física, a física é exatamente o fenômeno que estuda aquilo que se pode ver, provar e experimentar. Por esse motivo, hoje parece que as pessoas acham que tudo no mundo é apenas físico. Não. A física estuda apenas aquilo que pode ser experimentado, provado e comprovado. Esse é o único detalhe. Não quer dizer que a física está dizendo que tudo é formado de átomos e tudo mais. Ele apenas estuda esse lado. O outro lado, né, vamos dizer, que seria estudado por outras ciências, por outras áreas do conhecimento, como a filosofia, como outras áreas, certo? Filosofia engloba tudo. Tanto, né, voltando nessa parte, né, como Descartes, ele tenta descrever o corpo humano como um modelo hidráulico, né, como algo totalmente mecânico. É possível reduzir, né? O corpo humano é redutível a algo totalmente físico, hidráulico, mecânico? Sim, o corpo humano é. Todo o movimento que nós temos é. Só algo que as pessoas esquecem. A nossa consciência não é redutível a isso. Eu vou falando, jogando um pouco das minhas ideias conforme eu for falando, tá? Mas mais pra frente eu tento descrever melhor elas. Por enquanto é algo mais de introdução, né? Para depois eu começar a utilizar algumas palavras e vocês já terem noção do que eu estou falando. Aí tem algumas definições que já se assemelham bastante, né? Como eu falei, de Schopenhauer, ele traz vontade, só que ele está num âmbito bem mais metafísico e ele deixa algo mais solto, certo? Tem também Giordano Bruno, certo? Giordano Bruno, ele tem uma ideia bem interessante, que é bem parecida. Na verdade, depois que eu, né, tive algumas ideias sobre o que é a vida e como funciona, eu também fui estudar, né, para ver se já tinham outras pessoas que pensaram nisso. E, por incrível que pareça, eu encontrei várias pessoas que já tiveram ideias muito parecidas, não iguais, mas muito parecidas com a minha, certo? Que a minha ideia eu pretendo falar depois. Mas tem Giordano Bruno, que considera que tudo no mundo é vivo. Certo? Tudo no mundo é vivo. Então, toda matéria, todo bloco de matéria é constituído ou tem em si um princípio de vitalidade. Ou seja, basta você organizar essa matéria de tal maneira que seja possível ela expressar essa sua vitalidade. Certo? Então, e para ele também, tanto Giordano Bruno como Schelling, surge, né, volta um conceito interessante que é do mundo, do universo como um todo, como um ser vivo. Não estou falando de Deus ou algo assim, estou falando como algo recursivo. Você tem o universo total como um ser vivo, que é composto de vários outros subsistemas que também são seres vivos, que são compostos depois por outros seres menores que também são seres vivos. Nós podemos notar essa recursividade, por exemplo, na Terra. Vamos considerar a Terra como um ser vivo. Ainda as pessoas ainda não aceitam, mas vamos considerar a Terra como um ser vivo. Ela é composta por vários subsistemas que são vivos. Por exemplo, no caso, o ser humano, nós seres humanos. Nós seres humanos também somos formados por várias pequenas unidades, né? Vamos já pular para células, que também são seres vivos. Essas células são compostas por várias pequenas organelas que também têm funções internas que também são vivas. Ou seja, você nota uma certa recursividade. Talvez por aí é que surgiu essa teoria, né? Mas como essas teorias vêm antes de se estudar as células, né? Você percebe que também algumas coisas que vieram do âmbito metafísico se concretizam no mundo físico, algo que a gente consegue ver e provar, como é esse caso da recursividade da vida nos seres vivos multicelulares.
Schelling também, ele vê o mundo como um grande ser vivo, nessa mesma ideia do Giordano Bruno. E bem parecido também com a ideia dele é de que a matéria, né, ele considera que a matéria é vida. A matéria é a vida num estado adormecido. Ou seja, ele considera que tudo no universo é composto por vida. Ou o princípio da vida está em tudo e por causa desse princípio que faz com que as coisas sejam como são. É o princípio da vitalidade da vida que faz com que os átomos se reestruturem como eles se estruturam, faz com que as leis, né, tipo, o movimento que a gente vê no universo, tudo seja como é. É o princípio vivo. Ou seja, você tem uma definição um pouco mais radical da vida. Até antes, você considerava o quê? Você considerava algo do ponto de vista que eu ainda vou falar, não é o objetivo desse vídeo falar sobre a origem da vida, né? Mas você considerava algo no sentido de que tinha tudo que era físico e desse físico foi desenrolando algo que é vivo. Aqui, em Giordano Bruno e Schelling, muda essa forma de olhar. Você olha já o mundo como a vida sendo um princípio, ele já estando no universo, assim como as leis da física, assim como a matéria, assim como a energia, a vida como um princípio. E mais radical ainda, eles propõem que a própria matéria, os próprios compostos químicos e físicos que nós vimos são formados de seres vivos. Não seres vivos completos, mas apenas unidades vivas, certo? Unidades com vitalidade que faz com que o mundo tenha esse movimento, que tenha essas características que nós observamos. E que, quando organizado de certa maneira, pode chegar a ter seres mais complexos que chegam até mesmo a discutir sobre a existência, como é o nosso caso. Aí tem algumas definições que elas interlaçam tanto a parte física quanto a parte metafísica. Eu acho um princípio interessante, que é o princípio da entropia. O princípio da entropia, né, é a tendência do universo a se desorganizar. Essa é a entropia. Ou seja, os átomos eles morrem, vamos dizer assim, os componentes dos átomos eles decaem, eles não são eternos, eles com o tempo se decaem, tendem a se desorganizar. Então, dá esse nome da tendência da desorganização do universo, o princípio da entropia, certo? Esse princípio, se você for notar, a física meio que adota ele, considera ele de certa maneira, mas é um fenômeno metafísico, uma tendência, um princípio, mas não é um princípio palpável, é algo que você só nota, certo? E em oposição ao princípio da entropia, que é o princípio da desorganização, tem o princípio da organização. Enquanto a entropia tende a desorganizar, enquanto todo o universo tende à desorganização, algo tende à organização. E esse princípio que tende à organização é o princípio da vida. Então, alguns tentam definir a vida como um princípio oposto à entropia, certo? Aqui, então, nós vimos, em alguns pontos, eu coloquei um pouco do que eu acho no meio, né? Mas de forma geral, é analisando ideias de outros pensadores, analisando pontos postos por a ciência, né? Pela biologia, e a gente consegue notar que mesmo hoje você não tem uma definição nem para essa pergunta, né, mais primordial, o que é a vida, né? Como saber se um ser é vivo ou não. É claro que o ser, você fala assim, mas William, logo quando eu vejo um ser, eu já consigo saber que ele é vivo ou não. Na verdade é porque você já viu muitos seres vivos, o seu cérebro consegue interpolar características aparentes do que é vivo ou não. Mas, se por exemplo, um outro ser, em outra galáxia distante, criar um ser com inteligência artificial, com algo totalmente
produzido de forma sintética, uma vida sintética, né? Vamos dizer que nesse caso não seria viva, é totalmente sintético. Mas se nós víssemos esse ser, e esse ser tivesse características próximas dos seres vivos que nós conhecemos, nós diríamos que esse ser é vivo, mesmo ele não sendo. Nós só conseguimos distinguir os seres vivos daqui porque nós já conhecemos bastante seres vivos e seres ou melhor, nós conhecemos vários seres que nós consideramos vivos e seres que consideramos não vivos. Então conseguimos categorizar por excesso, né, por muitas informações que nós temos sobre as características dos vivos, como por exemplo, geralmente seres vivos têm pelo, geralmente seres vivos são molenos, são compostos por uma grande quantidade de água, os seres maiores, né, eu estou falando. Então por isso que quando a gente olha um ser, a gente já consegue meio que saber se ele é vivo ou não, certo? E para mim, né, William, o que eu considero como a vida? O que é a vida? Eu acredito que tem duas possibilidades. A primeira existe um mundo físico, certo? Ou seja, existem os componentes, as partículas que são totalmente físicas e que não têm nada de vida. E existem as partículas que vêm dotadas do princípio da vida. Certo? Essas partículas interagem com as partículas físicas. Certo? E essas partículas físicas também, só que dotadas do princípio da vida, elas têm vontade. Expressando essa vontade em forma de energia, interage com os outros componentes, interage com os outros componentes físicos, os outros componentes do universo, né? E dependendo da forma com que esses componentes se estruturam, você consegue perceber o fenômeno da vida, ou seja, as características da vida. Em certos casos tem a vida, mas você não consegue observar o fenômeno dela. O fenômeno da vida, como nós sabemos, nós já estudamos, ele necessita de certas características que permitem ele surgir. Permite não o surgimento da vida, mas que permite o fenômeno vida, ou seja, o fenômeno ser vivo, complexo, que evolui, que se alimenta, evoluir a partir do princípio da vida. Então, pode existir essa o primeiro lado, a vida como uma outra parte do universo, outro princípio do universo, ou apenas um princípio a mais que está em certas partículas físicas, certo? A outra forma que eu penso na vida é a vida, aí ela já fica bem parecido com as ideias de Giordano Bruno e Shelley. O universo, na verdade, ele é composto totalmente por seres vivos. Ou melhor, ele é composto totalmente por unidades de vida, por partículas, vamos chamar assim, por átomos de vida. Assim como dizia o próprio Leibniz, né, quando ele cunha o termo mônadas, né, onde ali você tem átomos de vida. Então, o universo é constituído por átomos de vida. Só que a minha ideia é diferente da de Leibniz, no ponto em que eu não considero a recursividade. Eu acho que existe um ponto final dessa unidade de vida. Então, os componentes principais do universo, a essência do universo, a essência do movimento, a essência da gravidade, a essência das forças que fazem com que essas partículas se unam e formem átomos e formem elétrons, certo? Todas essas partículas, essa força e essa vontade que interagem entre elas, que forma todos os fenômenos que conhecemos no universo. Em vez de você ter o universo físico e depois de transformações surgir a vida, você tem o princípio da vida, e o movimento do princípio da vida faz com que partículas de vida se reorganizem, se organizem de tal forma a formar matéria física. Ou seja, a matéria inanimada que nós conhecemos nada mais é do que um sistema fechado, ou semi-fechado de vida. E os sistemas complexos que nós conhecemos nada mais é do que uma hierarquia, certo? Um sistema aberto, hierárquico, formado por
unidades de vida. Não estou falando aqui de algo, não estou falando que o corpo é totalmente não físico, formar e você vem com uma coisa miraculosa e coloca dentro do corpo. Não. Eu estou falando que todo o nosso corpo é formado por unidades de vida, unidades minúsculas que tem o princípio da vida, né, que fazem, que tem a vontade, e essa vontade, a expressão da sua vontade, dessa inquietação, desse movimento faz com que as partículas se movimentem, certo? Essas partículas de vida se movimentem de um lado para outro, se aproximem de certos locais e tendam a se afastar de outros locais. A interação entre dessas unidades formam compostos maiores, né? Formam sistemas maiores. Esses sistemas maiores se reorganizam em sistemas maiores, que até um certo nível chegam a formar os sistemas que conhecemos, como o sistema atômico, sistema molecular, que são combinações de átomos, moléculas maiores, que são combinações de mais de uma molécula, né? Quando elas se unem, e depois você tem um conjunto de várias moléculas formando as substâncias, e você tem estruturas mais complexas como os seres vivos. Todos, né, são advindos, né, de tempos de evolução, de tempos de reorganização desses seres. Então, pessoal, foi isso, né? Nesse vídeo eu falei um pouquinho aí sobre meu ponto de vista com relação às definições sobre o que é a vida, o que é um ser vivo. Eu tentei trazer algumas definições da área da ciência, também da filosofia, e um pouco sobre o meu ponto de vista com relação a cada uma delas. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal também, compartilhar aí nas redes sociais. Se tem alguma dica, alguma sugestão, né? Alguma coisinha que eu deixei passar, podem deixar nos comentários, tá? Vai ser de grande ajuda. Então, até o próximo vídeo.